Galera do nono ano, espero que todos estejam passando bem esses dias. Aqui é o professor Diego, de Geografia, vocês já sabem disso, né? E eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre como a gente vai trabalhar nos próximos dias, né? Bom, todos vocês estão sabendo do grande problema que estamos vivendo, que é essa pandemia, o coronavírus. E a orientação que todos nós temos é ficar dentro de casa, cuidar das nossas saúdes, cuidar dos nossos parentes, familiares que estão mais próximos de nós, para evitar a proliferação desse vírus. Então, diante disso, o nosso contato ele será virtual nos próximos dias. É claro que é muito importante que a gente se encontre na nossa sala de aula, e particularmente eu prefiro, né, a relação humana está acima de qualquer outra coisa. Porém, não sendo possível, os meios digitais hoje possibilitam que a gente mantenha uma rotina de estudo. E eu gostaria de compartilhar essa rotina com vocês, e a partir de hoje eu vou estar publicando algumas coisas para que a gente possa continuar estudando. Bom, nas nossas últimas aulas, nós trabalhamos o módulo 1 e o módulo 2 do nosso livro, né, da nossa apostila. O módulo 1 ele fala sobre revelando o espaço mundial a partir do olhar geopolítico, e o módulo 2 ele trabalha a ordem mundial bipolar do século XX. Nós já trabalhamos esse conteúdo, já fizemos todas as atividades, e o que nós vamos fazer essa semana é apenas uma revisão do conteúdo que já foi trabalhado. Então, vocês podem pegar a apostila e ir acompanhando o que eu vou falar aqui para vocês. Eu vou deixar aqui uma apresentação em PowerPoint e vocês podem ir acompanhando aí ao longo dessa explicação, desse resumo da explicação, certo? Bom, vamos lá. O primeiro módulo, revelando o espaço mundial a partir do olhar geopolítico, ele começa trabalhando alguns conceitos importantes que a gente vai utilizar ao longo desse ano. A gente já trabalhou isso em sala de aula, e o primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de território. E o que significa território? Numa definição simples, o território ele significa espaço geográfico delimitado por relações de poder. Que tipo de relação de poder seria essa? Seria um espaço em que alguém, ou um Estado, ou um governo, ou uma pessoa exerça o poder sobre ele, o domínio sobre ele, nas relações internacionais. Nós podemos dar aqui um exemplo, território dos Estados soberanos, como Brasil, Estados Unidos, Alemanha, em que tem ali um governante, um presidente, um primeiro-ministro, em que governa, organiza, ou seja, estabelece uma relação de poder entre esse território e outros territórios. O conceito de território, ele também pode ser um conceito em escalas mais reduzidas, não necessariamente um país, mas poderia ser um estado, poderia ser um município, pode ser também a sua casa, onde alguém exerce um poder sobre ela, dentro das suas fronteiras, dentro das suas limitações. Então, essa é a característica do território. Eu coloquei aqui o mapinha do Brasil, para que vocês possam visualizar que o território brasileiro ele é delimitado. O território brasileiro é delimitado, as suas fronteiras, um território muito grande e difícil de ser organizado. O segundo conceito que nós vimos é o conceito de redes e fluxos. O que seria isso? O conceito de rede e fluxo eles estão ligados diretamente com o conceito de globalização, que é o avanço da tecnologia de transporte e comunicação, ou seja, onde interliga os espaços. O conceito de rede é o conjunto de infraestruturas que interligam o espaço geográfico, ou seja, lembra das nossas aulas, quando eu coloquei no quadro, e eu coloquei sempre a perguntinha lá, por onde passam os fluxos? Ou seja, uma rede é por onde passa determinado fluxo. E por onde passa um fluxo? É uma rede de infraestrutura. Então, se é uma rede de infraestrutura, o fluxo, a rede é a infraestrutura. Rodovias, ferrovias, hidrovias, aerovias, essas são as infraestruturas por onde passam o fluxo. Eu coloquei aqui
Dois exemplos de rede de transporte e rede de computadores ligados via internet. A rede de transporte são todos esses que eu dei o exemplo, e a rede de computadores seria ligado por uma via que a gente não pode ver, ou seja, ela é uma rede imaterial. A internet ela é uma via onde se passam informações e a gente não consegue ver por onde estão passando essas informações. E os fluxos é o que passa pela rede. E o que passa pela rede? Se for material, podem ser mercadorias, pessoas transitando de um lado para o outro, processos migratórios, e por aí vai. Se o fluxo for imaterial, são as informações, aquilo que você recebe no seu celular, aquilo que você recebe na televisão, aquilo que você recebe no seu WhatsApp, nos computadores, são as informações que chegam e a gente não vê por onde elas estão passando. Então, são fluxos imateriais. No módulo 2, a ordem mundial bipolar do século XXI. Primeiro, vamos entender o que é uma ordem mundial bipolar. O termo bipolar, ele significa bi, dois, polar de polos, ou seja, dois polos de poder. É uma ordem mundial que nós vivemos no século passado, no século XX, mais precisamente que durou de 1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial, até 1989, com a queda do Muro de Berlim. Foram os dois marcos do início do que nós chamamos de Guerra Fria. Nessa Guerra Fria, ou nessa ordem mundial bipolar, nós tivemos uma característica conhecida como disputa ideológica, e por isso deu-se o nome de Guerra Fria. Que disputa ideológica? Uma disputa entre o capitalismo e o socialismo. Uma disputa em que os dois ideais, os dois modelos políticos e econômicos queriam expandir as suas áreas de influência, que resultou em dois momentos muito importantes para a nossa história, que foi a corrida armamentista e a corrida aeroespacial. A corrida armamentista demonstrava qual dos dois grandes blocos, União Soviética, que lutava pela influência do socialismo, e Estados Unidos pela expansão do capitalismo. E a corrida armamentista, ela foi um momento histórico em que ambos os blocos de poder buscavam construir armas nucleares para impor a sua área de influência, ou seja, demonstrar quem tinha mais poder. Então, a disputa ideológica, a disputa entre o capitalismo e o socialismo, foi uma disputa que resultou em uma corrida na construção de armas nucleares. Não que eles se atacassem, pois muitas armas foram construídas e nunca houve um conflito direto entre os dois grandes blocos, e por isso o nome chamado de Guerra Fria. Tivemos alguns conflitos no meio do caminho, que foram os conflitos da Guerra do Vietnã, onde os Vietcongues venceram a guerra e implantaram o socialismo no Vietnã. Tivemos a Guerra das Coreias, que resultou na divisão em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Porém, os dois grandes blocos de poder nunca chegaram a um conflito direto, apenas conflitos locais, conflitos em menores proporções. Posteriormente a isso, veio a corrida aeroespacial, que foi a disputa entre a influência na expansão da tecnologia espacial. Ou seja, de um lado, os Estados Unidos queria demonstrar o seu poder espacial e do outro, a União Soviética. E venceria quem demonstrasse maior força na tecnologia espacial. Ocorreram vários momentos durante esse período. A União Soviética enviou o primeiro homem ao espaço e, posteriormente, os Estados Unidos enviou o primeiro homem à Lua. A partir desse momento, muitas crises econômicas foram se estabelecendo nos dois grandes blocos. Muito recurso financeiro foi gasto nessa disputa ideológica, nessa corrida armamentista, nessa corrida aeroespacial, por uma busca de expansão das áreas de influência. E a União Soviética, que defendia o socialismo, foi o bloco que mais foi afetado durante esse período, por alguns motivos que foram relacionados aqui. Alto custo da corrida armamentista espacial,
Atraso industrial, porque não se investiu em outra coisa a não ser em armas e aeronaves para buscar a ida ao espaço. Muitos escândalos de corrupção, muitas manifestações populares contra o governo, e no ano de 1985 foi posto ao poder um governante chamado de Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev entrou com algumas mudanças na tentativa de reerguer a União Soviética. E essas mudanças ganharam dois nomes. Uma delas se chamou Perestroika e a outra Glasnost. O que foi essa Glasnost e o que foi essa Perestroika? Perestroika, que significava reestruturação econômica, visava a ampliação da propriedade privada e as reformas necessárias para reerguer a economia. E Glasnost significava transparência política, a autorização de criação de outros partidos políticos e a democratização do sistema. Consequentemente, de 1985 a 1989, o sistema socialista se enfraqueceu cada vez mais, que ruiu com a queda do Muro de Berlim, que dividia a Alemanha em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Nesse momento, o enfraquecimento socialista e soviético na Europa começava a acontecer. E diante de todos os fatos, a União Soviética declarou o fim da guerra com a queda do Muro de Berlim e a unificação das Alemanhas. Em 1991, a União Soviética declarou seu fim e muitos países surgiram nesse momento. Bom, pessoal, esse foi um resumo daquilo que a gente já viu em sala de aula, e é claro, eu não me atentei aqui a muitos detalhes, e peço que vocês continuem estudando, busquem na apostila as outras informações. Eu vou disponibilizar para vocês mais um link de uma explicação para que vocês possam ver abaixo, e tem uma lista de exercícios para que vocês possam fazer nesse período, certo? Espero que todos tenham entendido, estudem, vamos cuidar da nossa saúde, nos preservar, mas vamos manter o foco nos estudos também, vamos ocupar a nossa mente, certo? Um grande abraço a todos e até breve.